semana passada foi realizado em Goiânia o 5º Colóquio Interamericano sobre Educação em Direitos Humanos. Aproveitando a oportunidade, o Conexões de hoje fala sobre o papel da comunicação na efetivação dos direitos humanos. Quem vai falar sobre este assunto é o professor da Universidade Nacional de Quilmes, na Argentina, Néstor Mancini. Olá, professor, muito obrigado pela presença. Muito gusto, muchísimas gracias por la invitación, agradecidos. Também está aqui no estúdio o professor Eduardo Bittar, da Universidade de São Paulo. Muito obrigada, professor, pela presença. Muito obrigado também. Bom, e para começarmos, você assiste agora uma reportagem falando mais sobre o colóquio. A Universidade Federal de Goiás sediou a realização do 5º Colóquio Interamericano de Educação em Direitos Humanos. Esse 5º colóquio, que coincide com o nosso 4º Seminário Pensar Direitos Humanos, a importância dele é que essa rede, que até então, surgida na Argentina, na Universidade de Quilmes, né, que articulou, reuniu durante 3 encontros na Argentina, formatando essa rede, que depois foi para o Chile, no 4º encontro aqui no Brasil, a gente está tendo a oportunidade de consolidá-la institucionalmente. Os Colóquios Interamericanos de Educação em Direitos Humanos são uma iniciativa da Universidade Nacional de Quilmes, na Argentina. Desta iniciativa se criou a Rede Latino-Americana, com o apoio do Ministério da Educação da Argentina em 2011. A Rede Interamericana de Educação em Direitos Humanos reúne atualmente pesquisadores de diferentes países, com o propósito de trocar experiências e aprofundar questões conceituais e práticas. A gente está tendo a oportunidade de consolidá-la institucionalmente. Então amanhã à noite, por exemplo, no segundo dia do colóquio, vai ter a primeira assembleia da rede, onde a gente vai aprovar os nossos estatutos, nossos documentos de referência, possibilitando uma integração não só anual, através dos colóquios, né, através da troca de experiência, de partilhar pesquisas, resultados, mas também agora de um parâmetro institucional, de um marco institucional, onde as universidades que integram essa rede agora vão poder, de maneira oficial, de maneira formal, fazer intercâmbio de estudantes, de professores, de técnicos. A ministra dos Direitos Humanos, que esteve presente na abertura do evento, ressaltou a importância de iniciativas como essa. A importância está em superarmos justamente aquela base mais firme e perversa da violência e conseguirmos, portanto, constituir, pela via da educação, uma emancipação que pressupõe uma consciência para a solidariedade, não exclusivamente para a competição que o mundo atual propõe. Bom, professor, falando um pouco sobre comunicação e direitos humanos, qual que é o papel da comunicação na efetivação desses direitos? De que forma a comunicação pode ser aí pode impulsionar esses direitos humanos? El papel de la comunicación creemos que es muy importante porque uno de los derechos fundamentales que siempre se han atacado en las dictaduras que hemos tenido en nuestros países, uno de los primeros, siempre ha sido el derecho a la libertad de expresión. Y en ese marco nosotros creemos que en la medida que el sujeto puede tomar noción de lo que es, pueda también comunicar lo que desea, lo que vive, lo que siente, lo que reclame, está también ejerciendo una tarea no solamente de estima, de dignidad, sino también de empoderamiento. Empoderamiento que en ese marco no deja atado a la labor exclusivamente de que los profesionales de la comunicación digan todo sobre la vida de las personas, sobre lo que le pasa a las personas, sobre lo que las personas reclaman para su vida y para su bienestar. La comunicación en los derechos humanos necesita y cada día creo que va encontrando un lugar preponderante. Nosotros en este momento en Argentina creo que tenemos un momento complejo pero muy rico al mismo tiempo, de inclusión de la comunicación o de los temas de la comunicación en la agenda cotidiana de las personas. A propósito, bueno, de todo lo que tiene que ver con la nueva ley de medios que nos dimos en nuestro país desde el 2009 hasta aquí. Una ley que
está vigente en casi todos sus artículos, excepto uno que está ahí en la disputa entre el principal grupo concentrado de medios que tenemos ahí, que es el Grupo Clarín, aunque no único, pero tal vez lo más visibilizado, y el gobierno que ha decidido que este tema también es importante para empezar a deconstruir todos aquellos derechos que nos habíamos acostumbrado a cederles a sectores que tenían mucho poder económico sobre todo y que sobre eso creían que tenían derechos sobre el resto de las personas para decidir por todos. Creemos que la comunicación es un derecho que debemos todavía profundizarlo mucho más allá de recibir y dar información. Algo que, bueno, ya los distintos pactos internacionales se han encargado de empezar a dejar claro, pero creo que es una tarea cotidiana. Bueno, en ese camino nosotros, desde la Universidad, por ejemplo, de Quilmes, estamos tratando de apostar a un trabajo en la extensión universitaria, que allá ya es política nacional, en las universidades públicas, y sobre todo con algunos sectores que charlábamos con el profesor Eduardo Vitar, son sectores que creemos tienen también un papel fundamental, como son los educadores, los futuros educadores, en función de pensar en una tarea de mediano y largo plazo, de que los derechos humanos son de todos, de todas, para todos, para todas, y la construcción entonces no la podemos dejar en manos de solamente un pequeño sector, sino que tiene que ser una tarea de corresponsabilidad, una tarea de cooperación entre sectores que pueden no tener ninguna formación, pero tienen tanto valor, tienen tantos derechos como aquellos que en todo caso creen que por su formación o por su lugar en la sociedad, por la acumulación de poder, sobre todo económico, consideran que a lo mejor ellos tienen que resolver. Aquí, bueno, se juegan modelos participativos, ¿no? Que son o más paternalistas, más conductistas, o más responsables, más equitativos, y en esse marco apostar a un verdadeiro cambio social, né? Sim. Bom, professor, qual que é a sua avaliação do cenário brasileiro em relação tanto à democracia, ao cumprimento desses direitos, à efetivação desses direitos e também o papel da comunicação nisso tudo? Bom, esse é um tema muito complexo. Toda vez que alguma iniciativa de regulamentação da mídia vem ao debate público, ela vem marcada por uma série de dificuldades. A primeira delas é que parece quando nós estamos pensando uma forma de regulamentar a mídia, nós estamos dando um salto, um recuo para o passado e nós estamos simplesmente caindo na vala, no abismo da censura. Então você tem um extremo, e a extremização do debate, quando levada a esse ponto, evoca o imaginário da ditadura. Então a opinião pública tende a aderir à ideia de que é preferível defender a liberdade enquanto um valor absoluto do que a censura, polarizando um debate que não se faz pelos extremos. Nenhuma liberdade na nossa Constituição Federal de 88 é tão absoluta que não tenha e não possa ter que conviver com outras formas de liberdade. Então, nenhum direito deve ser lido, interpretado, conhecido, visto e utilizado de forma fechada. A liberdade de imprensa, a liberdade de expressão tende a estar conciliada com um conjunto de outros direitos e formas de expressão. Daí a importância de compreender como o direito à comunicação se conecta com um conjunto de outros direitos humanos. Exatamente porque no balanço entre eles há um equilíbrio do processo, que pode nos levar a construir algo que o Brasil não tem hoje, infelizmente, um marco regulatório jurídico que nos permita falar com muita clareza em comunicação democrática.
Então, se nós tínhamos um marco normativo anterior, ele foi suprimido por decisão do Supremo Tribunal Federal, e de lá para cá, de 2009 para cá, o julgamento da ADPF 130, suprimida a lei de imprensa, nós não temos uma forma de regulamentação. Então, o Brasil vive uma situação, enfim, um pouco diferente da Argentina. O contexto é igualmente complexo, mas um pouco diferente porque, para a internet nós não temos um marco civil. Então, nós vivemos um verdadeiro faroeste virtual. Tudo pode, inclusive a violação dos direitos via internet. Isso é um risco, é um perigo, nós temos que entender que democracia não é uma anarquia generalizada. Nós temos que entender que democracia é também regulação, mas uma regulação que não cai na censura e na castração, na opressão e na repressão. É regulamentação jurídica. É um processo democrático através de conferências de construção dos critérios de definição dos limites da liberdade de expressão, o que permite suavizar a questão do poder econômico, conciliando o poder comunicativo com o poder econômico e criando uma forma, né, de legislar sobre assuntos sem que isso signifique, enfim, um recuo a esse passado. Por isso eu disse, né, no começo, que é muito delicado o cenário, pois a gente tende a cair em extremos, né? Então o país hoje vive, o cenário jurídico é um pouco esse, um vazio normativo, né? Nós não temos lei de imprensa, esta foi julgada, né, uma norma que foi retirada do sistema jurídico. De outro, nós temos os preceitos gerais da Constituição. Ao mesmo tempo, nós não temos um marco para a internet, nós não temos uma nova lei, como a lei argentina, uma lei dos meios de comunicação. Então, entrar nessa discussão, construir esse processo democraticamente, ouvir as partes, compreender que a democracia precisa, não é, de uma regulamentação, parecem ser desafios muito contemporâneos à construção, né, desse debate. Bom, e nós vamos continuar o nosso debate no próximo bloco. Agora a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí.